Então agora que nós falamos já sobre a vida inicial e terminal, sobre o aborto e sobre a eutanásia, falamos até sobre a condenação da anticoncepção. Vamos para um tema muito candente e atual, que não existia nos tempos do início do século XX, que é a fecundação artificial ou procriação artificial. Cuidado com cada uma das palavras usadas, porque elas estão muito bem escolhidas. Eu não usei aqui, por exemplo, procriação assistida, nem fecundação assistida, nem medicamente assistida, porque cada uma dessas palavras tem uma conotação diferente e já tem um emprego diferente. Muito bem, mas para estudar isso, nós vamos precisar deste documento. Dá para ver? Este documento é a Donum Vitae, sobre a dignidade da procriação e a vida humana inicial. Este documento, escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1987, é muito bonito do ponto de vista didático, porque ele apresenta perguntas e respostas sobre questões que naquela época eram muito pertinentes. Todo mundo queria saber o que a igreja fala sobre isso. E veio na hora certa. Mas ele não perde a sua atualidade. Até hoje nós precisamos aprender esse livrinho, complementado por este, que veio bem depois, que é a Instrução Dignitas Personae, de 2008, também da Congregação para a Doutrina da Fé. Os dois documentos, com a diferença de muitos anos, completam-se entre si e falam sobre essas questões modernas de bioética, se bem que apenas o segundo usa esta palavra, bioética, Dignitas Personae. Se vocês encontrarem esta instrução, a instrução Donum Vitae, louvem a Deus por isso, porque é difícil encontrá-la. Primeiro pelo nome, sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação. É assim que ela se apresenta. Você procura Donum Vitae e não encontra. Depois que você descobrir o que é o título dela, você vai procurar e descobre que está em falta. Mas por quê? A gente não produz, não fabrica, não publica. Mas como você pode passar sem publicar isso? Só há um motivo para você não publicar isso. É porque não há procura. Mas como podem se formar padres sem ter tido contato com esse documento? Não se pode formar padres sem ter... A formação fica necessariamente deficiente. E por falta do conhecimento deste documento que vocês vão conhecer agora, é que nós vemos tantos padres ignorantes e sem saber ensinar os outros quando são interrogados sobre esse assunto. É uma lástima. Mas vocês aqui, que na sua totalidade são leigos, aprenderão coisas que muitos padres, talvez o pároco de vocês, não aprendeu. Então vamos lá. Sobre a procriação artificial ou fecundação artificial, é importante a gente ler a definição que dá a instrução. Essa instrução Donum Vitae, ela não é muito feliz na sua numeração, porque ela é dividida em 3 partes. A segunda parte é dividida em letra A e B, e essa letra A e B é dividida em números. E além dessas 3 partes, ela tem uma introdução sem número, de modo que às vezes você fica perdido para localizar um texto aqui dentro. O que nós vamos tentar ler agora é a introdução da segunda parte, tá? A segunda parte chama-se Intervenções na Procriação Humana. Então aqui, logo no início, que é uma introdução sem número, dá-se
a definição de procriação artificial ou fecundação artificial. Por procriação artificial ou fecundação artificial, entende-se aqui os diversos procedimentos técnicos que visam obter uma concepção humana de maneira diversa da união sexual do homem e da mulher. Prestem atenção, porque é muito bonito como é que a igreja tem cuidado de usar palavras certas. Procedimentos técnicos diversos que visam obter uma concepção humana, tá? De maneira diversa da união sexual do homem e da mulher. Ou seja, é possível produzir um ser humano sem que haja o ato conjugal? Se houver, essas técnicas são chamadas procriação artificial ou fecundação artificial. Agora, a instrução Donum Vitae da Congregação para a Doutrina da Fé de 1987 trata de diversas técnicas, que são essas aqui, né? A fecundação in vitro com transferência de embrião, a chamada FIVET, e a inseminação artificial. Fecundação in vitro é fecundação de um óvulo em proveta e a transferência do embrião concebido, FIVET, para o útero da mulher. Então, um momentinho só. Vamos por partes. A FIVET, né? Fecundação in vitro com transferência de embrião, consiste em juntar os dois gametas, óvulo e espermatozoide, em uma proveta e depois que eles já foram fecundados, depois que o óvulo já foi fecundado e você tem aqui um embrião humano, transferir este embrião para o útero, na esperança de que ele vá lá se implantar. Então, a fecundação in vitro com a transferência do embrião, tá? Muito bem. Agora, a inseminação artificial. É a transferência nas vias genitais da mulher do esperma previamente recolhido. Ou seja, em vez de praticar o ato conjugal, recolhe-se o esperma e se introduz nas vias genitais da mulher de maneira artificial. Por isso se chama inseminação artificial. Então, este documento trata dessas duas técnicas. Só que essas duas técnicas podem ser homólogas ou heterólogas, cada uma delas. Vamos lá. Ambas as técnicas podem ser homólogas ou heterólogas. FIVET heterólogo é a técnica destinada a obter uma concepção humana através de, ao menos, um doador diverso dos dois esposos unidos em matrimônio. Ou seja, se o sêmen não é do marido, ou se o óvulo não é da mulher, então o FIVET chama-se heterólogo. Entrou um terceiro aí que não devia ter entrado. Sim. Inseminação artificial heteróloga. Técnica destinada a obter uma concepção humana através da transferência para as vias genitais da mulher do esperma previamente recolhido de um doador que não é o marido. Então, se o esperma não é do marido, a inseminação artificial é heteróloga, tá? Agora, quando é que a técnica se chama homóloga? FIVET homólogo. Técnica destinada a obter uma concepção humana mediante o encontro in vitro dos gametas dos esposos unidos em matrimônio. Os esposos unidos em matrimônio, eles vão gerar um ser humano, mas sem o ato conjugal, porque os gametas vão se encontrar in vitro. Chama-se técnica homóloga porque os doadores dos gametas são unidos em matrimônio. No entanto, falta o ato conjugal. Sim. Inseminação artificial homóloga. Técnica destinada a obter uma concepção humana mediante a transferência para as vias genitais de uma mulher do esperma previamente recolhido do marido. Então, em vez de o marido e mulher praticarem o ato conjugal, insemina-se a mulher com o esperma previamente recolhido do marido. Então, essa é uma inseminação artificial homóloga. Então, isso tudo aqui são diversas técnicas e é preciso analisar cada uma delas e emitir um juízo sobre esse assunto.
A instrução Dignitas Personae, esta aqui, esta é mais fácil de ser encontrada. Ela foi publicada pela CNBB, é de 2008. Ela trata de uma outra técnica chamada ICSI. ICSI. ICSI, Intracitoplasmic Sperm Injection, injeção intracitoplasmática de esperma. O que é isso? Pega-se uma agulha e com uma ampola de injeção introduz-se no citoplasma do óvulo um espermatozoide aqui dentro. Então você consegue, através desta técnica, escolher o espermatozoide que você quer, evitando assim a seleção natural, e colocar esse espermatozoide dentro do óvulo. É uma seleção assim, não só a dedo, nem a pinça, mas a agulha, né? E o que a Dignitas Personae fala sobre esse assunto? Essa técnica não foi tratada pela Dona Unviter, mas foi tratada 20 anos depois pela mesma congregação na instrução Dignitas Personae. Pega o número 17, por gentileza. Entre as técnicas recentes de fecundação artificial, foi progressivamente assumido particular relevo a técnica ICSI. Agora leia a nota 32 ao pé da página. A ICSI, semelhante quase em tudo a outras formas de fecundação in vitro, diferencia-se dessas porque a fecundação não é feita espontaneamente em proveta, mas mediante a injeção no citoplasma do ovócito de um espermatozoide individual previamente selecionado, ou, às vezes, mediante a injeção de elementos imaturos da linha germinal masculina. Ela não tem diferenciação moral em relação às outras. É uma técnica, como as outras também, de fecundação artificial. A diferença é que você não deixa os gametas espontaneamente se encontrarem. Você força o encontro deles por meio de uma injeção, tá? Bem, e agora o que a igreja fala sobre esse assunto? Vamos ler o famoso catecismo, né? Famoso e tão pouco conhecido catecismo, 2376. A malícia das técnicas heterólogas é maior. Estas técnicas, inseminação e fecundação artificial heterólogas, lesam o direito de a criança nascer de um pai e de uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo matrimônio. Elas traem o direito exclusivo dos esposos de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. O catecismo está citando a Dona Unviter, porque o catecismo é de 92. A Dona Unviter era de 87. Mas o catecismo não pode citar, evidentemente, a Dignitas Personae, que é posterior a ele. Mas, citando a Dona Unviter, ele diz que as técnicas heterólogas, né, elas lesam o direito de a criança nascer de um pai e de uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo matrimônio, e traem o direito que o pai e a mãe têm, o direito que o esposo e a esposa têm de se tornarem pai e mãe somente um através do outro, né, sem a intervenção de terceiros. Então a malícia das técnicas heterólogas é maior. Porém, as técnicas homólogas também são más, diz o Catecismo 2377. Dissociam o ato sexual do ato procriador. Prestem atenção, o ato procriador, o que é? É o ato em que os dois gametas se unem. O ato sexual é o ato em que os corpos dos dois esposos se unem. Essas técnicas dissociam uma coisa da outra. Continua. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à dignidade e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos,
e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. A criança, então, ela não é gerada em um ato de doação, ela é gerada em um laboratório. E ela é dominada pelos técnicos que estão manipulando os gametas. Isso é indigno dela. É o que a igreja está ensinando, tá? A igreja também compara a anticoncepção com a fecundação artificial homóloga. Olha que coisa linda. Eu estou na Donum Vitae, quero ver se a senhora consegue manejar a Donum Vitae. Tem que ter uma habilidade boa. Número 2, a parte 2 em Romanos da Donum Vitae. Letra B, número arábico 4, Donum Vitae 2b4. Aí se faz uma comparação entre a anticoncepção e a fecundação artificial homóloga. Nós sabemos que a anticoncepção, o que ela faz? Ela separa dois significados do ato conjugal. O significado unitivo e o significado procriador, não é? Para quem pratica a anticoncepção, o que se deseja é apenas a união, excluindo a procriação. Então, esse aqui é o pecado da anticoncepção. Mas a fecundação artificial homóloga, ela faz algo parecido. Porque quando você pega os gametas dos esposos e coloca dentro de uma proveta para que eles se encontrem sem o ato conjugal, você quer a procriação sem a união. Sem a união. Sem o ato unitivo dos esposos. Então agora você exclui a união e fica só com a procriação. Esta é a malícia da anticoncepção, excluir a procriação do ato conjugal. Esta é a malícia da fecundação artificial homóloga. Porque se fosse heteróloga seria ainda pior, né? A homóloga, que é excluir a união da procriação. Vamos lá então, ver como eles falam. A contracepção priva intencionalmente o ato conjugal da sua abertura à procriação e, dessa forma, realiza uma dissociação voluntária das finalidades do matrimônio. A fecundação artificial homóloga, buscando uma procriação que não é fruto de um específico ato de união conjugal, realiza objetivamente uma separação análoga entre os bens e os significados do matrimônio. Entenderam que ela busca uma procriação que não é fruto de um específico ato de amor conjugal. Note-se, o ato de amor conjugal envolve também o corpo. Não é só espiritual, porque o homem é matéria e espírito. Continua. Portanto, a fecundação é querida licitamente quando é o termo de um ato conjugal, de per si apto para a geração da prole, ao qual, por sua natureza, se ordena o matrimônio, e com o qual os cônjuges se tornam uma só carne. Este ato é o ato conjugal, tá? Quando a fecundação é termo deste ato, ela é licitamente querida. Porém, vamos lá. Mas do ponto de vista moral, a procriação é privada da sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Então, se você produziu alguma pessoa, né, um embrião, um ser humano, sem que ele fosse fruto de um ato conjugal, esta procriação é ilícita. É o que a igreja está ensinando. Veja que valor a igreja dá ao ato conjugal. Longe de considerá-lo pecaminoso, ela o considera insubstituível para a procriação. E é o que nós vamos ver adiante. O ato conjugal é insubstituível. Donum Vitae 2b meia dúzia. Quero ver se a senhora encontra. Portanto, a consciência moral
não proíbe necessariamente o uso de alguns meios artificiais destinados unicamente ou a facilitar o ato natural ou a fazer com que o ato natural, normalmente realizado, atinja o seu fim próprio. Prestem atenção. Facilitar o ato natural ou fazer que este ato, normalmente realizado, atinja o seu fim, que é a concepção. Se os meios artificiais são empregados para isso, se eles não substituem, mas auxiliam o ato conjugal, eles são lícitos. Continua. Se o meio técnico facilita o ato conjugal ou o ajuda a atingir os seus objetivos naturais, ele pode ser moralmente aceito, sempre que, ao contrário, a intervenção se substituir o ato conjugal, ela é moralmente ilícita. Há uma citação de Pio XII aí, ao pé da página? Sim. Qual é a citação? Discurso aos participantes do 4º Congresso Internacional dos Médicos Católicos, 29 de setembro de 1949. Pio XII é como o pai da bioética. Por injustiça, até hoje ele não foi canonizado. Se algum de vocês se tornar Papa, tenha a bondade de canonizar Pio XII, tá? Bem, agora vamos para a ICSI, a injeção intracitoplasmática de esperma. Evidentemente, nós temos que ler aqui a Dignitas Personae e não a Donum Vitae. Dignitas Personae número 17, por gentileza. Como a fecundação in vitro, de que constitui uma variante, a ICSI é uma técnica intrinsecamente ilícita, porque realiza uma completa dissociação entre a procriação e o ato conjugal. Então, procriação sem união conjugal, né? É a mesma malícia de qualquer fecundação in vitro. Agora, quanto à inseminação artificial homóloga, olha só que coisa interessante. Homóloga porque o sêmen é do marido. Que diz a Donum Vitae, no número 2, letra B, item 6. Esse itálico é do original. A inseminação artificial homóloga, dentro do matrimônio, não pode ser admitida, com exceção do caso em que o meio técnico resulte não substitutivo do ato conjugal, mas se configure como uma facilitação e um auxílio para que aquele atinja a sua finalidade natural. Vamos dar um exemplo. O casal praticou o ato conjugal, porém, os gametas não se encontram. Imagine que houvesse um meio de você retirar o esperma que já foi introduzido nas vias genitais da mulher e depois recolocá-lo a fim de que pudesse facilitar o encontro dos gametas. Nesse caso, você não substituiu o ato conjugal, que foi realizado naturalmente, mas você auxiliou para que ele chegasse ao seu termo, à sua consequência natural, que é a concepção. Então, uma inseminação artificial desse tipo seria lícita. E é a única exceção. Preste atenção nisso, porque isso é um candidato forte para cair na prova. Vocês estarão acostumados a dizer que a inseminação artificial é sempre ilícita, com exceção da inseminação artificial homóloga, que não substitui, mas apenas auxilia o ato conjugal. Tá? O que a Ana Laura Fernandes perguntou é se é lícito tomar hormônios para induzir a ovulação, como tratamento de infertilidade. É, nenhum problema, se for só por isso. A gente vai logo depois fazer uma avaliação moral das técnicas de cura da infertilidade, tá? Então, vamos lá. Essa aqui, a senhora pode ler, por gentileza, dona Tamires? A inseminação artificial, substitutiva do ato conjugal, é proibida em razão da dissociação voluntariamente exercida entre os dois significados do ato conjugal. Então, se você substitui e não apenas ajuda o ato conjugal, você está promovendo uma concepção, uma procriação sem a união física, que é insubstituível.
Então você dissocia os dois significados do ato conjugal. Essa é a inseminação artificial homóloga, que quando substitui nunca pode ser aceita. Quando substitui o ato conjugal nunca pode ser aceita. Mas, além de todos esses motivos de ilicitude, há os agravantes. Agravantes apenas tornam mais graves, mas ainda que não houvesse, tais técnicas seriam ilícitas. Quais são os agravantes? Primeiro, a masturbação como meio de obtenção do esperma. Tá? O que é que diz sobre a masturbação? A Donum Vitae, número 2, letra B, item meia dúzia. A masturbação mediante a qual obtém-se normalmente o esperma é um outro sinal de tal dissociação. Também, quando é efetuado em vista da procriação, o gesto permanece privado do seu significado unitivo. Falta-lhe a relação sexual exigida pela ordem moral, aquela que realiza o sentido integral da doação mútua e da procriação humana, no contexto do verdadeiro amor. Certo. A masturbação não pode ser justificada pela boa intenção. A masturbação é um pecado contra a natureza e, como tal, está num nível superior à fornicação e até ao adultério, objetivamente. Ele está no nível de outros pecados contra a natureza, como o homossexualismo, a bestialidade e as aberrações no acasalamento. O acasalamento feito através do ânus ou da boca, esses também são atos contra a natureza. Tudo isso é o nível, é a classe em que está incluído o pecado da masturbação. Tem uma gravidade objetiva especial e não é a boa intenção que vai justificá-la. Tá? O Catecismo condena a masturbação no número 2352. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Sim, agora uma coisa importante. Então, é lícito ou não é lícito coletar esperma para fins de exame, espermograma? A coleta de esperma para fins de exame de fertilidade nunca pode ser feita através da masturbação. Em geral, ela é feita através da masturbação e feita através de material pornográfico. É assim que se faz. Mas não é assim que pode ser feito. É um pecado gravíssimo. As pessoas que querem saber se são férteis ou não antes de se casar recorrem a este pecado para fazer um teste de fertilidade. As pessoas que já se casaram e não conseguem ter filhos e querem saber o motivo, recorrem a este pecado para fazer um exame. Tudo errado. Tal coleta pode ser feita licitamente através de uma punção no epidídimo. O que é o epidídimo? É um canal que armazena os espermatozoides produzidos nos testículos e os envia para o canal deferente. O epidídimo armazena temporariamente os espermatozoides. Se você puncionar, se você fizer der uma agulhada nele para tentar retirar alguns espermatozoides, eles podem ser retirados licitamente, depois examinados ao microscópio. Porém, diz-se que esta punção é muito dolorida. Se o homem for casado, o esperma pode ser coletado na própria relação sexual. Como? Através de um preservativo perfurado. Por que ele tem que ser perfurado? Para não funcionar como anticoncepcional. Porque se ele não for perfurado, ele está impedindo que o ato conjugal seja aberto à vida.
Mas se houver perfuração, ele não é capaz de impedir isso. Ele só tem a capacidade de coletar uma parte do esperma para fazer servir de amostra para o exame. Isso não é ilícito, tá? Então, esse é um meio legítimo de um homem casado coletar o esperma. A perfuração faz com que o preservativo deixe de atuar como anticoncepcional, uma vez que permite o livre acesso do esperma até as vias genitais femininas. O ato conjugal, portanto, permanece aberto à vida. O papel do preservativo perfurado é apenas de coletar uma amostra do sêmen para exame. Isso é citado pelo autor Helios Grechia, do famoso Manual de Bioética, traduzido em várias línguas, inclusive para o português. Mas uma perguntinha: se você é solteiro, por que você quer saber se é estéril antes de se casar? Porque se você for estéril, sua namorada não vai casar com você? Mas se for assim, não vale a pena. Se ela põe essa condição... E se para você tanto faz saber se vai ser estéril antes ou depois do casamento, porque de qualquer forma você vai se casar com ela, por que não espera para fazer o exame depois? Para que essa pressa? Muito bem. Agora, um segundo agravante é o congelamento e a destruição de embriões excedentes. Vamos ler Donum Vitae 2, Introdução. A consolidação da prática da fecundação in vitro exigiu inúmeras fecundações e destruições de embriões humanos. Evidente, você não vai apenas produzir um embrião e transferi-lo para o útero, porque a chance de implantação é pequena. Você produz vários, para que ao menos um sobreviva. E os excedentes, o que você faz? Bem, congela? Sei lá, vamos ver. Ainda hoje, pressupõe habitualmente uma hiperovulação da mulher. Vários óvulos são extraídos, fecundados e a seguir cultivados in vitro por alguns dias. Então a mulher toma uma dose exagerada de hormônios, ela hiperovula, ela produz em vez de um óvulo, digamos, 10 ou 15, e esses óvulos são extraídos, deixados em laboratório e depois unidos aos espermatozoides. E assim são gerados de uma vez, digamos, 15 embriões. Por que tantos? Porque eles não querem repetir esse procedimento, que para a mulher é muito desconfortável. Iriam perder a freguesa. Economicamente isso não é bom. É bom fazer isso uma vez só e depois tentar a implantação várias vezes até conseguir o objetivo. Sim. Normalmente, nem todos são inoculados nas vias genitais da mulher. Alguns embriões, comumente chamados excedentes, são destruídos ou congelados. Entre os embriões implantados, às vezes alguns são sacrificados por diversas razões eugênicas, econômicas ou psicológicas. Tal destruição voluntária de seres humanos ou a sua utilização para diversos fins, em detrimento da sua integridade e da sua vida, é contrária à doutrina já recordada, a propósito do aborto provocado. Ou seja, o aborto provocado, querido diretamente como fim ou como meio, é sempre um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada e direta de um inocente, certo? Pelo mesmo motivo, você não pode destruir embriões que sobraram e que você não sabe o que fazer com eles. Não pode destruir, não pode manipular, não pode utilizar para outros fins incompatíveis com a sua dignidade, com a sua vida. E agora, será que você pode congelar? O embrião sobrou, você não sabe o que fazer com ele. Vamos mantê-lo em geladeira? Vamos imaginar que a dona Karina sobrasse. Eu posso congelá-la? Ela não, padre. Mas por quê? Ela é maior. Então, as pessoas grandes não se congelam, as menores podem. Como nós não podemos congelar um adulto, pelo mesmo motivo, você não pode congelar um embrião.
Ah, mas se eu não congelar, ele morre. Você está fazendo isso para evitar a morte dele. Mas você não deveria sequer ter produzido esse embrião. Continua. A crioconservação é incompatível com o respeito devido aos embriões humanos e pressupõe sua produção in vitro. Se você vai congelar ou crioconservar, é porque você já cometeu um pecado, que foi produzi-los in vitro, fora do ato conjugal. Sim. Ela os expõe a graves riscos de morte ou de dano para a sua integridade física e uma alta percentagem não sobrevive às práticas de congelamento e de descongelamento. Ao menos temporariamente, os priva do acolhimento e da gestação materna e os põe numa situação suscetível de ulteriores ofensas e manipulações. Portanto, a crioconservação não é algo compatível com a dignidade humana. E não se pode fabricar, não se pode produzir embriões já pensando na crioconservação como um remédio ou como um meio legítimo de preservá-los da morte. Vamos agora para um terceiro agravante, que é a chamada redução embrionária. Por que é assim chamada? Porque muitas vezes, quando você joga vários embriões no útero, na esperança de que um deles se implante, ocorre que muitos se implantam. Vamos supor que os 4 se implantem. E agora? O que eu vou fazer? Agora você destrói os que você não quer. E esta destruição dos embriões indesejados ou indesejáveis tem esse nome eufemístico de redução embrionária, que nada mais é que um aborto seletivo. Vamos lá. Algumas técnicas usadas na procriação artificial, sobretudo a transferência de mais embriões para o seio materno, têm dado lugar ao aumento significativo da percentagem de gravidezes múltiplas. Por isso, fez estrada a ideia de praticar a chamada redução embrionária, que consiste numa intervenção para reduzir o número de embriões ou fetos presentes no seio materno, mediante sua supressão direta. Direta quer dizer, querida, como fim ou como meio, já sabemos disso, não é? Do ponto de vista ético, a redução embrionária é um aborto intencional seletivo. Trata-se, de fato, de eliminar deliberada e diretamente um ou mais seres humanos inocentes na fase inicial da sua existência e, como tal, constitui sempre uma desordem moral grave. Como se faz isso? Aí você pode escolher o meio, né? Você pode mumificar o embrião injetando nele um veneno. Tudo isso é horrível. Quando você vê numa capa de revista uma criança sorrindo, dizendo: "Esse aqui é um bebê de proveta", eles não mostram quantos irmãozinhos dele foram mortos. Vamos agora ao diagnóstico pré-implantatório, que é um outro agravante. Vamos ler isso aí da Dignitas Persone. O diagnóstico pré-implantatório é uma forma de diagnóstico pré-natal ligado às técnicas de fecundação artificial, que prevê o diagnóstico genético dos embriões formados in vitro, antes da sua transferência para o seio materno. Realiza-se com o objetivo de ter a certeza de transferir para a mãe só embriões sem defeitos, ou de um determinado sexo, ou com determinadas qualidades particulares. Então, antes de transferir os embriões do laboratório para o seio materno, faz-se um diagnóstico. Quais são os melhores? Quais são os meninos? Quais são as meninas? Quais que têm olho azul, né? Você seleciona e transfere os que você quer. Mas isso é eugenia. Continua. O diagnóstico pré-implantatório, sempre ligado à fecundação artificial, por si intrinsecamente ilícita. Então, só pelo fato de você ter feito a fecundação artificial, você já cometeu um pecado. Continua. Visa, na realidade, a seleção qualitativa com a consequente destruição dos embriões, que se configura como uma prática abortiva precoce.
O diagnóstico pré-implantatório é, por isso, expressão da mentalidade eugenética. Eugenésica. Que aceita o aborto seletivo para impedir o nascimento de crianças afetadas por vários tipos de anomalias. Semelhante mentalidade é ignominiosa e absolutamente reprovável, porque pretende medir o valor de uma vida humana apenas segundo parâmetros de normalidade e de bem-estar físico, abrindo assim a estrada à legitimização do infanticídio e da eutanásia. É a mentalidade eugenésica que faz com que as crianças com síndrome de Down sejam abortadas. Nos países ditos desenvolvidos, às vezes você encontra uma população só com crianças sadias. Por quê? Porque as doentes foram mortas. É duro dizer isso, mas isso acontece. O extermínio das crianças com síndrome de Down é simplesmente a aplicação da mentalidade eugenésica à população humana. Os incapazes não devem sobreviver, devem morrer. Temos que ter uma sociedade de pessoas perfeitas, jogando fora os deficientes. Assim faziam os espartanos. Para terem bons soldados, eles matavam as crianças que fossem deficientes. Interessante que os espartanos não produziram nenhum gênio filosófico. Será que entre os gênios estaria algum deficiente físico que eles mataram? Bem, então isto é o diagnóstico pré-implantatório. Ele tem uma mentalidade eugenésica, mas ele é realizado antes da implantação. Depois da implantação, a mentalidade eugenésica existe em um outro procedimento que nós já vimos, que é a redução embrionária. Os dois procedimentos têm o objetivo de eliminar os mais fracos. Tá? Agora, a maternidade substitutiva, que as pessoas vulgarmente chamam de barriga de aluguel, mas a denominação não é exata. Vamos ver como é que a Dona Unvite define a maternidade substitutiva no número 3, letra A, item 3, na nota de rodapé. Vamos ver? Com a denominação de mãe substitutiva, a instrução entende indicar a mulher que mantém em gestação um embrião transplantado em seu útero e que lhe é geneticamente estranho, porque obtido mediante a união de gametas de doadores, com o compromisso de entregar a criança uma vez nascida a quem encomendou ou contratou tal gestação. Essa é a letra A, né? Vamos ver depois a letra B. A letra A, então, é o caso de uma mulher que aceita que transplantem no seu útero um embrião que é estranho a ela, porque foi obtido pela união de gameta de doadores, né? Com o compromisso de entregar a criança depois de nascida a quem contratou ou encomendou aquela gestação. Então, a mãe está exercendo substitutivamente um papel que deveria ser reservado à mãe biológica. Essa é a chamada maternidade substitutiva. Mas há um outro tipo de maternidade substitutiva, é a letra B, que será lida agora. A mulher que mantém em gestação um embrião para cuja concepção contribuiu com a doação de seu próprio óvulo, fecundado mediante inseminação com esperma de um homem diverso, de seu próprio marido, com o compromisso de entregar o filho, uma vez nascido, a quem encomendou ou contratou a gestação. Nesse caso, então, a mulher não é apenas uma hospedeira. Ela também contribui com o seu óvulo. Mas o esperma não é do marido dela, é de um estranho. E depois ela vai entregar a criança nascida para quem contratou ou encomendou aquela gestação. Os dois casos são de maternidade substitutiva. Lembre-se que sempre se trata de uma encomenda ou de um contrato, seja ou não oneroso,
Quando se fala de aluguel, é um contrato oneroso, você tem que pagar. Mas pode não ser. E se não for oneroso, continua sendo ilícito. Tá? O que diz a Donum Vitae sobre a maternidade substitutiva, o juízo moral dela? Donum Vitae 2a3. A maternidade substitutiva é moralmente lícita? Não, pelas mesmas razões que levam a recusar a fecundação artificial heteróloga. Com efeito, ela é contrária à unidade do matrimônio e à dignidade da procriação da pessoa humana. Então, vejamos, como você rejeita a fecundação artificial heteróloga porque há uma terceira pessoa entrando naquilo que deveria ser só do casal, a mãe substitutiva está fazendo o mesmo, né? Continua. A maternidade substitutiva representa uma falta objetiva contra as obrigações do amor materno, da fidelidade conjugal e da maternidade responsável. Ofende a dignidade e o direito do filho a ser concebido, levado no seio, posto no mundo e educado pelos próprios pais. Um prejuízo da família instaura uma divisão entre os elementos físicos, psíquicos e morais que a constituem. Portanto, nada de maternidade substitutiva, tá? Porque tudo isso aí é gravemente ofensivo. Uma coisa que ficou no ar é a adoção pré-natal. Ou seja, imaginemos como aconteceu na Inglaterra, que houvesse milhares de embriões prontos para serem exterminados, já com data marcada. Naquele caso, algumas mulheres ofereceram seus úteros para salvar os embriões. E aí? Será que elas poderiam ser acusadas de maternidade substitutiva? Não, porque não há nem encomenda nem contrato. Elas foram voluntárias para tentar salvar, num esforço extremo, né, aqueles que queriam ser exterminados. Ou seja, não dá para enquadrar aí, na maternidade substitutiva, a conduta daquelas mulheres. Vamos agora verificar o que a Igreja fala sobre a cura da infertilidade. O que nós vimos até agora, na verdade, não cura. Todas essas técnicas, elas tentam contornar a infertilidade. Não tornam nem o homem nem a mulher férteis, mas produzem aquilo que eles quereriam em um laboratório. A cura é coisa diferente. A pergunta da Ana Laura é sobre a infusão da alma nas técnicas de fecundação artificial, entre elas a ICSI. Quando há matéria apta, qualquer que seja o procedimento, a alma é infundida por Deus. Pode ser num adultério, pode ser numa prostituição, pode ser num laboratório, pode ser numa técnica de clonagem. Sempre que há uma perfeita disposição da matéria, Deus infunde a alma racional. E os embriões congelados, por exemplo, a alma deles está também num estágio? A alma de embriões congelados não é alma congelada. A alma não se congela, porque ela é um espírito. Mas ela fica lá, né? Fica lá sem poder exercer suas operações, por falta da aptidão da matéria, que está, embora seja uma matéria orgânica, está num estado de inércia, né? Pela baixa temperatura. Mas isso não tira a dignidade dele. Muito bem. O que diz o Catecismo sobre as pesquisas para a cura da infertilidade? Número 2375. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Esses são os critérios postos pelo Catecismo, mas, na minha opinião, de maneira bem mais didática, expõe a Dignitas Personae tais critérios, no número 12.
No que se refere à cura da infertilidade, as novas técnicas médicas devem respeitar 3 bens fundamentais. Prestem atenção, porque é uma obra de arte. A. O direito à vida e à integridade física de cada ser humano, desde a concepção até a morte natural. Nesse caso, excluem-se a destruição e a manipulação de embriões, tá? Então deve-se respeitar isso, mas isso não é suficiente. B. A unidade do matrimônio, que comporta o recíproco respeito ao direito de os cônjuges tornarem-se pai e mãe somente um através do outro. Ou seja, excluem-se as técnicas heterólogas, que admitem a presença de um terceiro. Mas isso ainda não é suficiente. C. Os valores especificamente humanos da sexualidade, que exigem que a procriação de uma pessoa humana deva ser buscada como o fruto do ato conjugal específico do amor entre os esposos. Aí vocês excluem as técnicas mesmo homólogas que substituem o ato conjugal, né? Que fazem com que a procriação seja buscada fora de tal ato. Então excluem-se as técnicas substitutivas do ato conjugal. Então esses são os critérios, esses são os bens fundamentais a serem respeitados. Bem, vejamos agora como obter uma verdadeira cura, um verdadeiro tratamento da infertilidade. Um verdadeiro tratamento pode ser obtido através do método Billings, porque ele propicia um melhor conhecimento dos ciclos de fecundidade e os dias mais propícios para praticar o ato conjugal com êxito, né, com resultado concepção, e através da naprotecnologia, tecnologia procriadora natural, que recorre a todas as disciplinas relativas à procriação, observação da fertilidade, tratamentos médicos e intervenções cirúrgicos, e tem uma taxa de sucesso superior às técnicas que substituem o ato conjugal. Aqui vocês podem ver o site delas, naprotechnology.com. Em português já há algumas matérias traduzidas também. Ela é nada mais, nada menos do que a aplicação da tecnologia para facilitar, mas não para substituir o ato conjugal. Então eles recorrem a tudo, recorrem à observação, recorrem a medicamentos, recorrem a cirurgias, desobstrução de trompas, o que eles puderem fazer para tratar de verdade a infertilidade nas suas causas, em vez de apenas contorná-las, como fazem as técnicas de fecundação artificial. E olha que a taxa de sucesso é alta, hein? Superior às técnicas de laboratório que substituem o ato conjugal. Mas é algo pouco conhecido. E porque pouco conhecido, pouco praticado. Tá? Foi criado para observar os critérios da moral natural, né? Que é seguida pela Igreja Católica. Porém, imagine que você não conseguisse, apesar de tudo isso, obter o filho. Tanta gente com medo do filho, usando anticoncepção e até aborto, e tanta gente querendo filho à força, recorrendo a todas as técnicas as mais estranhas, as mais repugnantes. Se você não conseguir ter filhos, apesar de todos os tratamentos, você não deve se desesperar por isso. O que diz o catecismo sobre o filho? O filho não é algo devido, mas um dom. Espera um pouquinho. Se eu perguntar na prova, o casal tem direito ao filho? A resposta será qual? Não. O casal tem direito a quê? Tem direito a praticar o ato que é ordenado à geração do filho. Mas se ele vai gerar, o casal não sabe. Pode ser que não gere. E se não gerar, o casal tem direito a fazer tratamentos, mas não tem direito a exigir o sucesso do tratamento, nem do Estado, nem de Deus. Né? Os filhos são um dom, é um presente que você deve pedir, agradecer, festejar. Muito triste ver as pessoas
rejeitando esse presente, esse dom. Muito triste ver pessoas, homens e mulheres, apavoradas com a possibilidade de receber esse dom, quase sufocando o padre. Eu quero um jeito de não... Calma! Quer um jeito de não ser abençoado? Quer um jeito de não receber um dom? Vamos lá. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Aqui conduziria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos, o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Logo, o filho tem direito de ser fruto específico do amor conjugal dos pais, direito de não ser gerado em laboratório e direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da concepção. Continua? O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos, que depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. A adoção está, a meu ver, pouco incentivada e pouco valorizada. Mas é muito bonito o casal que resolve adotar. Em geral, quem adota com generosidade é quem também já foi aberto à vida para os filhos naturais. Os que passaram a vida inteira com medo de procriar, na hora de adotar vão ter a mesma mentalidade. Não, só quero adotar 1, 2 é perigoso, 3 é demais. E isso é sério, porque se você quiser adotar, é bom que adote muitos. Pelo mesmo motivo que você tem que ter muitos filhos naturais, facilitar a socialização. Nós não fomos feitos para ser únicos, né? Mas para termos irmãozinhos e irmãozões também. Podermos brincar, conviver, dividir. Né? Também a adoção deve ser feita com largueza. E é bonito, porque como a adoção não tem laços de carne e de sangue, você adota a criança puramente por amor. Não é um amor menos puro, o amor dos pais adotivos. Deveria ser incentivado isso, porque isso evitaria esse desespero por querer ter filho a todo custo e tiraria muitas crianças do abandono. Acabou-se a apostila número 4, por incrível que pareça. Uau! Significa que só falta a número 5. Que tem muito conteúdo. É uma apostila e tanto, essa número 5, né? Mas o fato de termos terminado a 4 já nos leva a ficarmos alegres. Vamos agora fazer a oração final e a chamada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.